E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem mais cansada de estar, nessa função de casa. Espero poder voltar logo, mas hoje já saiu então um decreto do governador, e a gente não vai voltar às aulas do mês de maio. Então, até o dia 30 de maio também estamos suspensos. E sempre lembrando vocês, não quer dizer que depois do dia 30 de maio a gente volte. Quer dizer que são decretos prorrogáveis, que podem ser prorrogáveis ou não. Bom, pessoal, eu mandei para vocês mais um textinho sobre a Europa, sobre esse continente, para a gente fechar os nossos estudos. Eu vou para abrir agora a área de vocês, porque eu estava gravando os vídeos, também das outras turmas. E aí agora, então, vamos às nossas atividades, então, de geografia. Eu tinha mandado as características da Europa, população e economia, e depois eu mandei características europeias, aonde eu falo, então, um pouquinho mais do desenvolvimento, ali que vocês... desenvolvimento, então, da população. E tem um outro texto ali também, que é da União Europeia, Esse de características da Europa, eu expliquei muito no outro vídeo, tá? Então, são as características populacionais, demográficas, aquela questão de filhos que eu tinha falado para vocês, os países, então, que vão fornecer, subsídios para que os pais, então, tenham mais filhos, porque é complicado, a população envelheceu muito, as questões das migrações, enfim, da recuperação que se teve da Europa depois dos conflitos, enfim, que se teve. E o outro é sobre a União Europeia, E aí eu cobrei de você, botei ele também os países membros, Então eu vou falar um pouquinho sobre esse último texto. Pessoal, a União Europeia é formada então por 28 países. A gente tem muitos países batendo ali na porta para tentar entrar. Por exemplo, a Turquia há anos tenta fazer parte da União Europeia, mas por conflitos então mais geopolíticos, que envolvem a questão de governo. Então a Turquia tem a questão ainda do autoritarismo, tem uma boa parte da população que segue o Islã, então tem essas questões, eles acabam travando a entrada. E a gente tem então o Reino Unido, que decidiu em dezembro do ano passado, então realmente, o Brexit, a sair então da União Europeia, e tem todo um processo, para eles saírem. Agora a gente já não tem mais certeza se o Reino Unido vai de fato sair ou não. Porque como a Europa está enfrentando uma crise financeira muito grande agora por causa dessa pandemia, pode haver a questão do Reino Unido de repente ficar por mais tempo. Por quê? Porque eles têm o Banco da União Europeia, eles têm uma ajuda, Vocês viram que a União Europeia, então, emprestou uma questão financeira muito alta para a Itália, que é um dos países também endividados, com a União Europeia, mas com juros extremamente negociáveis, enfim, para o país se recompor. Então, talvez o Reino Unido atrase um pouquinho a sua saída, da União Europeia, até para poder conseguir essa ajuda, E toda a questão do Reino Unido de sair da União Europeia foi muito ligado à questão da imigração. Como a Europa se tornou um centro de imigração, Vocês lembram que eu falei para vocês? Saída do mar Mediterrâneo, Eu tenho uma coisa maravilhosa aqui que eu uso para as aulas de geografia do sexto ano. Eu tenho um globo, minha globo. Ai, uma coisa, vocês iam rir muito do meu globo, Mas é o que a casa oferece, gente, Cada coisa com a situação. Enfim, aqui, pessoal, ó, o mar Mediterrâneo, ó. Vamos aproximar. Aqui. Ó, o mar Mediterrâneo, que liga a África e a Europa, tá? Então, através ali do mar Mediterrâneo, então vem muitos imigrantes, da África por ali, muitos imigrantes que saem do Oriente, Olha aqui, ó, a Ásia Menor, ó, os países da Ásia Menor. Vamos aproximar aqui, ó, os países da Ásia Menor, daquela. Então, eles vêm pela África e daqui embarcam pelo mar Mediterrâneo, que é mais seguro de atravessar do que o mar aberto, que é o Oceano Atlântico.
E aí eles entram pela Itália e vão se espalhando para a Europa, e essa questão da imigração incomodou muito muitos europeus, causou muita questão de xenofobia e até questão econômica de empregos, e os membros, né, então optaram alguns por sair então da União Europeia. Por quê? Porque quando eles formaram a União Europeia, eles têm livre circulação. Então, tu pode ir de um país para o outro, né? Por exemplo, um cidadão da Inglaterra, né, que é do Reino Unido, ele então com o seu passaporte europeu, que é o passaporte da União Europeia, ele vai para qualquer país membro da União Europeia. Ele entra e sai tranquilamente. Vamos supor, eu, Edilane, tá? Eu fui viajar e aí eu tenho meu passaporte normal, meu passaporte brasileiro. Então, eu cheguei na Itália, eu carimbei meu passaporte na Itália, né? Eu entrei num país membro da União Europeia, eu tenho 6 meses para circular então pela União Europeia, né? Eu tenho 6 meses para ficar naqueles países lá legalmente, assim, eu não vou ter problema nenhum, posso ficar 6 meses estudando, né? Fazendo turismo, enfim. E aí eu posso, por exemplo, como eu já entrei na Itália, com aquele carimbo da liberação da Itália, eu posso ir em Portugal, eu posso ir na Espanha, eu posso ir na França, eu posso ir na Inglaterra, eu posso ir na Irlanda, eu posso ir na Escócia, enfim, qualquer um desses países. E eu posso voltar por qualquer um desses países, eu não preciso voltar para a Itália para poder voltar para o Brasil. Né? Então, é uma livre circulação de pessoas. Isso é um dos pontos importantes da União Europeia. O que mais? Livre circulação de comércio. Então, se tornou muito fácil, por exemplo, para vender, né, mercadorias. Então, aquelas taxações de importação que se tornavam muito caras, elas caíram a um preço muito pequeno. Então, se tornou muito fácil para os países fazerem comércio uns com os outros, né? Então, tu pensa assim, flores, a Holanda é uma grande produtora de flores, né? Tulipas, que são flores belíssimas e caras. Então, eles podem pegar aquelas flores e vender para qualquer país, né, da União Europeia, e a taxação é mínima, né? Então o comércio favorece. Isso era uma coisa que, por exemplo, os londrinos reclamavam, né? Ah, mas se a Inglaterra realmente, né, o Reino Unido sai de fato da União Europeia, as flores, as tulipas para os casamentos, elas vão ficar caríssimas, né? Porque daí não vai fazer mais parte. Então a taxação de importação e exportação, ela aumenta, cresce muito, tá? Então, a União Europeia, além disso, ela vai ter uma moeda única, que é o euro, né? Que tu vai ter a mesma moeda para circular em todos esses países membros, com exceção, então, da Inglaterra, que permaneceu com a libra esterlina, né? Os outros países do Reino Unido adotaram, então, o euro, né? Poderia ser usado o euro ou a libra esterlina. Claro que se aceitava, né? Mas, por exemplo, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra, então permaneceram com a moeda da rainha, né, a libra esterlina, que é uma moeda extremamente bem valorizada, né. O euro, por exemplo, também é super valorizado, né, o euro vale mais que o dólar, né, então para a gente comprar o euro ele é uma moeda cara, só que o comércio mundial ele é feito em dólar, né, então por isso que se fala mais do dólar do que do euro. Pessoal, os países membros então vão ter, né, toda essa circulação de pessoas, circulação de moedas, circulação de produtos, né? Isso é uma coisa que interessou muito. Por quê? Porque, gente, a gente tem que pensar que os Estados Unidos ele cresce absurdamente por causa de 2 guerras. Mas as duas foram fora do continente. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a Europa não. A Europa sofre a guerra no seu continente. Imagina o estrago, a merda que ficou depois da Segunda Guerra Mundial para construir, para fazer tudo. Então, assim, ó, tudo foi muito difícil para os europeus, né? Para eles também terem que se reequilibrar. Então, eles precisavam de uma união o mais rápido possível. Tem uma língua mãe deles? Não, né? Tem países que falam inglês, tem países que falam espanhol, tem país que fala francês, tem país que fala alemão, tem país que fala dinamarquês, holandês. Então eles não falam a mesma língua, eles têm que buscar uma língua para se comunicarem todos, né? Então, assim, ó, quanto mais eles tivessem esse senso de unidade, melhor eles protegeriam o continente, as economias e se reconstruiriam, então, como grandes potências mundiais que eram, né? E precisavam voltar a ser. Então, assim, eles vão assinar
vários tratados, né? A gente tem o Tratado de Roma, e depois esse tratado ele vai dar, então, possibilidade ao Tratado de Maastricht, né, que vai ser ali a organização das comunidades europeias, né, as comunidades, os centros econômicos europeus, o SEI, né, comunidades europeias independentes, e aí a gente tem essa junção, e então o tratado, né, de Maastricht ele vai ser aquele impulso, né, para depois, em 1997, ter o Tratado de Amsterdã e a reforma, então, do Tratado de Roma para poder ter a União Europeia. E aí a União Europeia vai nascer em 1999, quase, né, no finalzinho, então, do século XX, né? Foi uma mudança muito grande para alguns países, principalmente pela questão da moeda. O que eu vou dizer para vocês? Estudando um pouquinho, a gente percebe, por exemplo, países como a Alemanha, onde a renda per capita das pessoas era muito alta. Quando eles mudam, né, a moeda deixa de ser, eu acho que era franco-alemão, não sei se eu estou correta, mas acho que tenho quase certeza sim, que era franco-alemão. A moeda, quando deixa de ser o franco e passa a ser o euro, tem uma queda muito brusca na renda dos europeus, eles passam a sentir muito, né? Então, por exemplo, famílias onde um só trabalhava, teve que passar o casal a trabalhar para poder ter manter o mesmo padrão de renda. Porque lembra que eu falei para vocês, uma das coisas da União Europeia, né, e da Europa hoje é a distribuição de renda de uma certa forma mais ou menos igualitária. Então a gente não tem altos salários, né? Um salário muito alto, muito bom, lá é 5, 6 mil euros, né? E um salário médio, um salário baixo, inicial, é 1.500 euros, 1.500, 2.000, né? Então a média de salário do europeu é, né, entre 1.500 e 3.000 euros, né? Então não tem essa disparidade gigante de renda, né? Eles têm uns hábitos diferentes, eles consertam suas coisas, eles preferem viajar do que, né, gastar desordenadamente, enfim. Ele tem essa mudança, mas essa questão da moeda foi uma coisa que pesou bastante pros países no início, e muitos até se arrependeram logo no início, por que entraram, por que permaneceram, mas logo em seguida o bloco se tornou extremamente efetivo na sociedade, principalmente geoeconômica, né? O poder do bloco se tornou muito forte, então negociar com o bloco, o banco da União Europeia ajuda a construção, né? Então isso tudo fez um grande efeito. Na tabelinha que eu mandei para vocês, eu mandei com um errinho, tá? A Grécia, ela saiu da União Europeia. Por quê? A Grécia não faz mais parte da União Europeia porque a Grécia se endividou de uma forma, né? A Grécia ficou atrasada economicamente. Por quê? Porque ela vive do turismo e ela não se industrializou muito, ela ficou para trás de uma série de coisas e ela acabou se endividando e com péssimas administrações que ela teve recentes, né? Então fez com que a Grécia não pudesse mais pegar empréstimos e não tinha condições de se reerguer. Então a Grécia optou por sair temporariamente da União Europeia. Ela não usa mais o euro como moeda, então se alguém de vocês uma hora puder ir na Grécia, né, vai ter que comprar a moeda grega e eu não me lembro o nome, tá? E provavelmente esse é um nome escroto de falar, né, porque é grego. Então a Grécia hoje ela não faz parte da União Europeia, tá? Então é isso, pessoal. Vocês têm agora um trabalho de geografia. Lembra que eu passei um trabalho de história para vocês, mais puxadinho, de olhar a série, fazer um resumo ali, fazer. Bom, então eu facilitei de geografia. Geografia, vocês têm um trabalho, uma avaliação. Eu até vou olhar, vou dizer para vocês quantas questões são o trabalho de vocês. Vocês têm o trabalho, vale 3 pontos, tá? E ele tá ali no Classroom. São 10 questões. São 8 objetivas, ou seja, de múltipla escolha vocês vão escolher. E 2 são dissertativas, tá? Só que uma, assim, ó, uma chega a ser ridícula,
tá? Chega a ser ridículo, porque quem errar tá na cara quando voltar. E a outra é... se vocês olharem um outro vídeo, a outra videoaula, vocês conseguem responder. E tá no outro texto, tá? Não tá no texto dessa última aula que foi da aula passada, foi da aula retrasada. Então, mas é bem simplesinho, que é sobre lá a questão da economia dos países nórdicos. Então, assim, são múltiplas escolhas. Pessoal, a atividade ela tá ali no Google Classroom, então vocês vão clicar, vão responder. Quando estiver tudo pronto, envia. Professora, quanto tempo? Gente, eu dei um prazinho para vocês, tá? Já vou dizer até o prazo que eu deixei lá da atividade. Vejamos. Ai, tem que voltar aqui. E esse meu computador também já tá mais pra lá do que pra cá. Gente, vocês têm até o dia 13 de maio para fazer esse trabalhinho, tá? Então, vocês vão. A maioria é múltipla escolha e é bem facinho, tá? Bem fácil mesmo. Acho que tem umas duas questões que vocês estão dando uma quebradinha de cabeça para responder, mas o resto vocês vão responder, nem vão pegar material, vão respondendo mesmo. Assistiu as aulas aqui, copiou as atividades, vai e responde. Tem até o dia 13, então, para vocês responderem. Até o dia 13, até as 23 horas e 59 minutos. Mudou o horário, 0 horas, não adianta tentar mandar. Se esqueceu, a gente esquece, não vai mandar mais, tá? Porque o sistema não aceita, tá bom? Então, esse cuidado no Google Classroom vocês têm que ter, tá? A questão do horário. Então, até o dia 13, façam, né, o trabalho, enviem de volta, é só clicar, eu vou receber. Tem um asteriscozinho ali. Aonde tem um asterisco significa que vocês têm que responder. Eu marquei todas as respostas com asterisco, vocês são obrigados a responder todas, tá? Porque às vezes vocês esquecem de responder e fica em branco. Ah, não vi, não vi. Não, então vocês são obrigados a colocar respostas em todas, tá? E tem que colocar o nome, tem lá uma que tá dizendo assim, nome, então vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Nome e sobrenome, completo, né, gente? Uma avaliação, ok? Fechado? Fiquem com Deus, beijo, beijo, se cuidem e até a próxima aula.